A morte. Se a natureza se mostra de uma suprema indiferença diante da morte, é porque esta, substancialmente, nada destrói. Tanto que, não obstante as contínuas mortes, a vida continua. A morte nada destrói do que é matéria, nem do que é espírito. A matéria abandonada volta a um nível inferior, é recolhida a um ciclo mais baixo de vida. O psiquismo reassume então o dinamismo, reúne os valores espirituais e ascende imaterial e invisível para se equilibrar no nível que lhe é próprio por peso específico. Assim como a natureza, lançando mão da luz e das cores, pinta os mais maravilhosos quadros e depois, com indiferença, deixa que se desvaneçam, porque sabe reconstruí-los imediatamente, mais belos ainda, tão rica ela é de beleza. Também a vida, com a química do plasma, com suas forças íntimas, com a sabedoria do psiquismo, modela as mais belas e maravilhosas formas e depois deixa que murchem e morram, porque sabe, num instante, refazê-las e as refaz mais belas numa infinita prodigalidade de germens. A morte, com efeito, não lesa o princípio da vida, que permanece intacto e é continuamente rejuvenescido devido à sua renovação contínua através da morte. Se a natureza não teme e não foge à morte, é porque esta é condição de vida, e aquela nada perde da sua íntima economia. A natureza sabe que a substância é indestrutível, que nada jamais se pode perder, quer como quantidade, quer como qualidade. Sabe que tudo ressurge da morte, ressurge o corpo no ciclo dos escambos orgânicos e ressurge o espírito no psiquismo diretor. Que é então a morte? Que é esta singular evaporação de consciência pela qual o organismo passa num átimo, do movimento à imobilidade, da sensibilidade à passividade inerte? Contemplais, consternados, aquele corpo morto, e em vão pedis que restitua a vossa sensação, a centelha da vida que se apagou. E, no entanto, nos primeiros momentos, a matéria ali está toda, ainda intacta. Ali estão todos os órgãos, os tecidos, a forma. A máquina repousa completa. Falta apenas a vontade do conjunto, o psiquismo diretor. Falta o poder central, e a sociedade se apressa em dissolver-se, qual batalhão que perdeu o comandante, onde cada soldado pensa agora só em si mesmo, cuidando de se agrupar a outros batalhões, onde quer que se encontre. Tudo é logo retomado em novo círculo, reutilizado e revive ao sol. Nada jamais pode morrer. Apenas a unidade coletiva se dissolve em menores unidades componentes. Ocorre então a separação do psiquismo e uma profunda mudança se dá no estado da matéria. Verifica-se neste fenômeno qualquer coisa que lembra outras mais simples mudanças de estado, como a passagem da matéria do estado gasoso ao estado líquido até o sólido. Há uma perda de mobilidade, liberação de energia. Nada se destrói na natureza, e mesmo a morte deve, por lei universal, fazer a restituição intacta do psiquismo, que desde então inutilmente procurais reencontrar naquele corpo morto.
não importa que o fenômeno se oculte no imponderável e assim escape aos vossos sentidos e meios de observação. Havia um psiquismo animador e agora já não o há. O universo todo, pela obediência constante à sua lei, proclama que esse psiquismo não pode ter sido destruído. É um princípio que a todo momento vedes renascer, como no mar renascem as chuvas que nele se derramam. Renascer rico de instintos, proporcional ao ambiente, individualizado como estava quando o corpo morreu. Na morte ele desaparece, no nascimento ressurge. Como seria possível que um ciclo estabelecido para todas as coisas não se fechasse, coligando os dois extremos? Assim como o que não morre não pode ter nascido, também o que existia antes do nascimento não pode morrer. O que não nasceu com a vida não morre. A lógica do universo, a voz de todos os fenômenos, concordemente vos conduzem a esta conclusão. Se, como está demonstrado, não obstante a mudança da forma, a substância é indestrutível, se é evidente a existência de um princípio psíquico, este princípio tem que ser imortal, e imortalidade não pode ser senão eternidade, equilíbrio entre passado e futuro, isto é, reencarnação. Se tudo o que existe é eterno, vós que existis sois eternos. Coisa nenhuma pode jamais se anular. Não há lei ou autoridade humana que possa destruir a lógica e a evidência dos fenômenos. Sobrevivência do espírito é sinônimo de reencarnação, ou se renuncia a compreender o universo, como faz o materialismo, ou se, admitindo um plano, uma ordem, um equilíbrio, como todos os fatos demonstram, necessário é seguir-lhes a lógica. Não é possível parar no caminho até as últimas consequências. Vida e morte são dois contrários que se compensam, dois impulsos que resultam em equilíbrio, duas fases complementares de um mesmo ciclo. Desaparecerá o espírito no indistinguível de um grande e amorfo reservatório anímico? Absurdo! Não vedes aquele princípio reaparecer amorfo, mas, ao contrário, com qualidades já definidas, visto que se manifestam rapidamente, isto é, qualidades de instinto, consciência e personalidade, com as quais o vistes desaparecer. A unidade reconstruída se assemelha demais à unidade destruída, para que não possa se tratar da mesma. Só assim podeis explicar a presciência do instinto, a gratuidade de seu conhecimento, esse aparecimento de capacidades inatas sem um aparente precedente construtivo. Como poderiam os instintos, o destino, a personalidade nascer do nada, tão diversos e definidos, fora da lei universal de causalidade? É que eles são o passado, que por força daquela lei renasce, sempre e que por morte nenhuma poderá jamais destruir. Seria absurda e impossível uma contínua construção e desintegração de personalidade, uma passagem ao ser, ao não ser, em que se despedaçasse a cadeia de causalidade que tudo prepara e tudo conserva.
Além disso, tudo no universo é individualizado, tudo clama eu. Não existem esses tais mares de inércia, essas tais zonas de vácuo. Enfim, a evolução não retrocede, nunca extingue. Defende como a coisa mais preciosa os produtos de tanto esforço seu. E uma unidade coletiva tão complexa como o é a individualidade humana é o mais alto produto da vida e resume os resultados do maior trabalho da evolução. Poderia esta, porventura, em sua rigorosa economia, permitir a dispersão dos seus maiores valores? E depois, por que razão o testemunho dos sentidos que se iludem deverá ter mais valor do que o vosso instinto, que vos diz: eu sou imortal? O que o das religiões, o dos fenômenos mediúnicos, que a lógica dos fatos, que a voz concorde da humanidade inteira e dos tempos todos que vos dizem: sois imortais? O psiquismo individual sobrevive nas plantas, nos animais, no homem. O desenvolvimento embriológico que se repete e resume todo o passado vivido demonstra que, na vida, o princípio é sempre o mesmo, a continuar a sua obra. Essa indestrutível sobrevivência do passado e do presente, que assegura a continuidade da evolução, vos demonstra, outro sim, a identidade constante do princípio de ação. O psiquismo sobrevive e traz consigo o grau de consciência conquistado, que pode subsistir no material incorpóreo. A morte não é igual para todos, pois que se é igual para o corpo, não é para o espírito. Nos seres inferiores, compreendido o homem, nos primeiros degraus da evolução, o centro perde a consciência e se apressa em reencontrá-la, arrastando pela corrente das forças da vida para novos organismos. O grande mar tem suas marés e, ininterruptamente, impele os seus princípios por sobre a onda do tempo. No alternativo ciclo de vida e da morte, porque essa é a via da ascensão. A evolução é uma força instante, está na natureza do dinamismo deste princípio animador, aspirar sempre a novas expressões e mais elevadas realizações. Essa perda temporária de consciência nos seres inferiores pode dar a impressão daquele fim de tudo que o materialismo sustenta, impressão não realidade, pois que nos homens mais evoluídos, que já penetram na fase alfa propriamente dita, a do espírito, a consciência não se extingue, mas recorda, observa, prevê e a seguir escolhe as provas com conhecimento de causa. A consciência é conquista, é prêmio de imensos esforços. No ambiente imaterial pode subsistir no homem tudo quanto há nele de imaterial, isto é, a parte dele que foi pensamento elevado, sentimento não preso à forma. Tudo o que é baixo é treva, no alto estão luz e liberdade, mas através da sua luta cotidiana para depurar a matéria em forma de expressão cada vez mais transparente do espírito, a evolução vos eleva cada vez mais acima daquela morte que tanto vos horroriza, que é treva da consciência, e a transforma numa passagem com a qual a personalidade cada vez menos se abala até conduzi-la a uma mudança de forma em que o eu
se conserva desperto e tranquilo.